questão de segundos, o céu sobre Israel foi cortado por dezenas de ogivas em trajetória sincronizada. Mas esse não foi apenas mais um confronto entre rivais históricos. Foi uma ofensiva coordenada, letal e sem precedentes. Mísseis balísticos lançados do Irã em múltiplas direções, em um ataque que pegou até os sistemas de defesa mais avançados de surpresa. As implicações disso vão muito além do Oriente Médio. Estamos diante de um novo ponto de ruptura, onde alianças silenciosas começam a se mover, e cada resposta calculada pode arrastar outras potências para o tabuleiro. O que motivou esse ataque? Houve falha de inteligência? E, principalmente, como Israel vai reagir? Neste vídeo, você vai entender o que realmente aconteceu, os bastidores da decisão iraniana, a vulnerabilidade exposta nas defesas israelenses e o que esse episódio revela sobre o futuro próximo do equilíbrio militar global. Porque, ao que tudo indica, esse ataque foi só o primeiro movimento de algo muito maior. Na madrugada de 16 de junho de 2025, o céu de Israel se transformou em uma zona de impacto. O que parecia mais uma noite comum, rapidamente se tornou um episódio de terror real. Um ataque coordenado e massivo, com dezenas de mísseis balísticos disparados simultaneamente a partir de diferentes pontos do território iraniano. Tel Aviv, Haifa e Petah Tikva foram algumas das cidades atingidas logo nas primeiras ondas. Em poucos minutos, sirenes antiaéreas cortavam o silêncio e explosões iluminavam o céu noturno com flashes que mais pareciam relâmpagos de guerra. Moradores acordaram em meio ao caos. As ruas foram tomadas por uma mistura de fumaça espessa, destroços em chamas e gritos de desespero. Prédios residenciais, refinarias de petróleo e infraestruturas críticas de energia foram diretamente atingidos. Linhas de transmissão entraram em colapso, deixando bairros inteiros no escuro. Ao menos 2 civis israelenses perderam a vida nas primeiras horas, mas o número de vítimas subiu rapidamente à medida que as equipes de resgate enfrentavam dificuldades para acessar os escombros. A tensão tomou conta das comunicações, enquanto a população buscava refúgio em abrigos subterrâneos. Enquanto Israel ainda tentava absorver o impacto do ataque, uma resposta não tardou. Poucas horas depois, um míssil israelense de alta precisão atingiu a sede da emissora estatal iraniana em Teherã, no exato momento em que estava ao vivo. A apresentadora Sahar Imami interrompeu a leitura do noticiário quando, ao fundo, o teto do estúdio começou a desabar. Imagens do local antes de a transmissão ser cortada mostravam poeira, chamas e o pânico generalizado dentro do prédio. O ataque foi simbólico, não apenas pelo alvo escolhido, mas pela mensagem transmitida. Israel estava disposto a responder com impacto e visibilidade. Do lado iraniano, porém, não havia hesitação. A Guarda Revolucionária assumiu a autoria do ataque e revelou que havia utilizado uma tática inédita para contornar o sistema de defesa aérea israelense, saturação coordenada. Ao disparar mísseis de diversos pontos do mapa e em ângulos variados, eles sobrecarregaram o Iron Dome e suas plataformas auxiliares como o David's Sling e o sistema Arrow, forçando uma escolha entre o que interceptar e o que deixar passar. A escalada se tornou rapidamente uma guerra aérea de múltiplas frentes, com ambos os lados trocando ataques em um ritmo quase coreografado, mas extremamente destrutivo. A ofensiva revelou o alcance e a sofisticação do programa balístico iraniano, hoje o maior do Oriente Médio. Estima-se que o Irã mantenha um estoque de mais de 3.000 mísseis com diferentes capacidades, muitos deles com tecnologia de precisão avançada e propulsão capaz de atingir velocidades hipersônicas. Diferente do passado, em que esses projéteis eram vistos apenas como armas de impacto psicológico, agora eles são tratados como ferramentas estratégicas. Os mísseis do tipo SRBM, curto alcance, como o Fateh 110 e o Zolfaghar, são mobilizados para alvos táticos de até 700 km. Já os modelos MRBM, médio alcance, como o Shahab 3 e o Segil, alcançam distâncias superiores a 2.000 km, o suficiente para atingir qualquer ponto de Israel a partir do interior iraniano, sem a necessidade de plataformas externas. Mas o que mais preocupa os analistas militares é a nova geração de projéteis inteligentes, como o Fatah Mach 13, um míssil hipersônico capaz de realizar manobras em pleno voo, tornando sua interceptação praticamente impossível com a tecnologia atual. Ao reentrar na atmosfera, esses projéteis atingem velocidades superiores a 6.000 km por hora,
traçando rotas imprevisíveis e mudando de altitude repentinamente para driblar sensores e escudos antimísseis. O ataque de 16 de junho mostrou exatamente isso. Mísseis foram lançados a partir de múltiplos pontos: silos subterrâneos perto de Teherã, plataformas costeiras no sul do Irã e a base estratégica de Kermanshah, no oeste, foram ativadas simultaneamente. Refinarias de Haifa, um dos motores econômicos de Israel, viraram alvo. Já Tel Aviv foi atingida por projéteis lançados do coração do Irã, numa manobra audaciosa e pensada para gerar pânico em massa. Ainda mais preocupante foi a utilização de mísseis antinávio a partir de regiões costeiras iranianas, mirando posições israelenses no Mediterrâneo e ameaçando rotas comerciais. Isso ampliou o teatro de operações, forçando Israel a dividir sua atenção entre ataques terrestres e ameaças navais. E foi exatamente essa dispersão que permitiu a penetração de vários mísseis no território israelense. O saldo até agora é alarmante. Ao menos 24 israelenses perderam a vida, dezenas ficaram feridos e o país enfrenta apagões, pânico coletivo e pressão internacional para conter o avanço do conflito. Para muitos analistas, o que vimos não foi apenas uma retaliação, foi um teste. Um ensaio estratégico para avaliar as reações israelenses, medir a eficácia do sistema de defesa e, talvez, preparar o terreno para algo ainda mais grave. E se isso for apenas o começo? O Irã não construiu seu arsenal de mísseis apenas com volume, mas com precisão crescente. Nos últimos anos, o país investiu pesadamente em tecnologias de navegação e orientação que reduziram drasticamente o CEP, a margem de erro circular, de muitos de seus mísseis. Modelos como o Fateh 313, por exemplo, alcançam alvos com uma precisão inferior a 50 metros, o que na prática permite ataques cirúrgicos contra instalações militares, estruturas energéticas ou mesmo centros urbanos densamente povoados. Mas a sofisticação vai além da mira. O Irã incorporou chamarizes, pequenos dispositivos que simulam a assinatura térmica e radar de mísseis reais, com o objetivo de confundir ou sobrecarregar os sistemas de defesa como o Iron Dome e o Arrow. Além disso, mecanismos de bloqueio eletrônico e interferência são aplicados diretamente nas ogivas, reduzindo ainda mais a eficácia dos sensores de rastreamento israelenses. Outro elemento estratégico crucial está na composição do combustível. Os mísseis de combustível sólido, como o Segil-2, têm uma vantagem operacional importante. Podem ser lançados com muito mais rapidez. Diferente dos projéteis de combustível líquido, que exigem um processo de abastecimento mais longo e vulnerável, esses mísseis podem ser movidos e ativados em questão de minutos, dificultando qualquer tentativa de ataque preventivo por parte do inimigo. Por outro lado, os modelos que utilizam combustível líquido, como o Khorramshahr, ainda são essenciais pelo seu poder destrutivo. Com capacidade para transportar ogivas de até 1.500 kg, eles podem devastar áreas inteiras com um único impacto, não apenas instalações estratégicas, mas bairros inteiros. O equilíbrio entre esses dois tipos de mísseis permite ao Irã escolher entre agilidade e impacto massivo, dependendo do objetivo tático. O ataque de junho não foi apenas um ataque. Foi uma demonstração clara de como a balança da guerra moderna está mudando. Durante décadas, acreditou-se que sistemas de defesa altamente tecnológicos tornavam um país praticamente impenetrável. Mas o que o Irã mostrou ao mundo foi outra realidade. Mesmo os exércitos mais avançados podem ser vulneráveis quando enfrentam uma ofensiva bem coordenada, diversificada e, acima de tudo, inteligente. Apesar do sucesso parcial das defesas israelenses, que conseguiram interceptar uma parcela significativa dos mísseis, vários conseguiram romper as barreiras causando baixas civis e danos estruturais expressivos. Isso não apenas expôs falhas no escudo aéreo de Israel, como evidenciou uma evolução tática perigosa por parte do Irã. A velocidade com que os mísseis foram lançados, o uso simultâneo de diferentes vetores de ataque e a combinação de ogivas pesadas com projéteis hipersônicos demonstram que o Irã não está mais operando em um estágio defensivo. Pelo contrário, o país revelou uma doutrina de ataque ofensiva e sofisticada, capaz de pressionar adversários considerados intocáveis até pouco tempo atrás. Em termos estratégicos, os mísseis balísticos deixaram de ser apenas uma ameaça dissuasiva. Eles agora são peças centrais em operações ofensivas. Com alcance regional, poder destrutivo massivo e capacidade de penetração aprimorada, essas armas redefinem o equilíbrio de poder em zonas de conflito.
O ataque serviu como uma espécie de teste em campo real, uma oportunidade para o Irã avaliar sua capacidade de romper defesas, observar reações internacionais e medir, com precisão, o grau de resposta israelense. Mais do que isso, especialistas apontam que o episódio pode ter sido uma mensagem calculada para outras potências da região, e também para os Estados Unidos. Uma espécie de aviso. O Irã agora possui não apenas alcance, mas também precisão, velocidade e estratégia. Antes de concluir, é importante ressaltar: todas as informações apresentadas aqui têm caráter exclusivamente educativo e informativo. Este conteúdo foi cuidadosamente desenvolvido com base em dados técnicos, fontes confiáveis e análises especializadas, com o objetivo de promover compreensão e reflexão sobre eventos atuais e avanços em tecnologia militar. Não há aqui qualquer apoio a conflitos, governos ou ideologias. Nosso compromisso é com o pensamento crítico, a responsabilidade na divulgação e o incentivo ao debate aberto e fundamentado. Em tempos de desinformação e polarização, entender profundamente o que está em jogo é mais necessário do que nunca. Diante de tudo isso, uma pergunta inevitável surge: estamos assistindo ao nascimento de um novo tipo de guerra no Oriente Médio? Ou seria este apenas mais um capítulo de um ciclo de provocações sem fim, com consequências cada vez mais imprevisíveis? O ataque do Irã não foi apenas um ato de força, foi uma mensagem enviada ao mundo inteiro. E a resposta de Israel, por mais que tenha sido parcialmente eficaz, deixou claro que nenhuma defesa é impenetrável quando a ofensiva é construída com inteligência, volume e precisão. Mas até onde essa escalada pode ir? Qual é o limite entre retaliação e catástrofe? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse tipo de ataque marca uma mudança definitiva na forma como os conflitos modernos serão travados? Acredita que o uso massivo de mísseis balísticos pode, de fato, reconfigurar o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Ou tudo isso ainda pode ser contido pela diplomacia, antes que a situação fuja completamente do controle? Deixe seu comentário. Vamos discutir esse tema com seriedade, respeito e pensamento crítico. E se você quer continuar acompanhando análises profundas baseadas em fatos e longe de sensacionalismos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.